Olá, eu sou Maurício, você está no Entre Destinos e Histórias e hoje a história vai se passar aqui na Praça de Maio. Então, eu poderia contar a história dessa praça, no sentido de que ela foi criada em homenagem aos movimentos, ao início dos movimentos de independência das Américas, que ocorreram em maio de 1810. Eu poderia também contar por que a Casa Rosada é rosa. Contar também que essa coloração dela foi conferida inicialmente por uma mistura de cal e gordura e sangue bovino. Mas hoje eu acho que eu vou contar uma história diferente, porque essas normalmente vocês ou já ouviram falar, ou já sabem, e talvez a história que eu vou contar agora seja um pouco mais desconhecida. Então, pega a sua pipoca, se ajeita no banco aí e senta que lá vem a história. A história que eu vou contar hoje para vocês se inicia logo no começo da ditadura argentina, que durou entre 1976 a 1983. Ali no primeiro ano, em 1977, algumas mães, indignadas com o desaparecimento de seus filhos, começaram a se reunir nessa praça, a fim de protestar ou até mesmo tentar uma reunião com o presidente Videla. A primeira reunião ocorreu no dia 30 de abril de 1977. Foram 14 as mães que se reuniram aqui, lideradas especialmente por Açucena Villaflor. Além dela, havia duas freiras francesas que também estavam organizando o movimento. Esse movimento, claro, não passou despercebido pelo governo da época, pela ditadura à época. E é claro que as repressões iriam acontecer. Conforme os dias foram passando, cada vez mais mães indignadas com o desaparecimento de seus filhos começaram a comparecer aqui à praça para aumentar as vozes do movimento. As forças policiais, então, em reação, disseram que as pessoas não poderiam se reunir e ficar paradas aqui na praça, sob pena de estar indo contra o regime, sob pena de estar, através dessa reunião, estar conspirando contra o regime. Mas as mães e avós da Praça de Maio tiveram uma solução esperta e rápida. Basicamente, elas se reuniam em duplas e começavam a circular pela praça, pedindo por justiça para seus filhos, pedindo por respostas em relação ao paradeiro de seus filhos. A esse momento, o movimento já tinha se espalhado. No Brasil, inclusive, ele foi noticiado como as loucas da Praça de Maio. Por quê? Porque as notícias que daqui saíam por vias oficiais do governo e chegavam em vias oficiais do governo brasileiro, que também era uma ditadura militar. Então, fez-se de tudo para manchar o ideal, a vontade dessas mães. Com a aproximação da abertura da Copa de 1978, que ocorreu aqui na Argentina, os olhares do mundo inteiro se voltaram aqui para a região. E algumas das emissoras que estavam aqui chegaram a entrevistar essas mulheres, o que fez com que o governo abrisse cada vez mais os olhos em relação às organizadoras do movimento. A essa altura, já circulavam entre elas algumas pessoas que estavam infiltradas à paisana. Dentre eles, aquele que foi chamado de Gustavo Ninho. Gustavo Ninho, na verdade, se chamava Alfredo Inácio Astiz e era um ex-militar e um espião. Ele, aqui, na praça, começou a descobrir toda a organização dessas mães. Assim, ele chegou a algumas das principais organizadoras do movimento, que, como eu já disse para vocês, consistiam em Açucena Villaflor, as freiras Alice Dumont, Leonido Que. A Açucena, não bastasse o sofrimento da perda do filho, e as duas freiras que apoiavam também o projeto, elas foram sequestradas e atiradas vivas dentro do estuário da Plata. E seus corpos foram encontrados alguns dias após em balneários aqui da região. É importante dizer que várias das pessoas que desapareceram durante a ditadura argentina tiveram esse mesmo fim. Os exames de necrópsia indicaram que elas haviam morrido por impacto, ou seja, elas ainda estavam vivas quando foram atiradas dos helicópteros ou avião. Se você chegou até aqui, então é porque provavelmente você está gostando do vídeo. Por isso eu vou fazer o jabá de sempre, pedir para você deixar o like, compartilhar, mandar para os seus amigos e conhecidos, porque esse tipo de história aqui só não vai se repetir se a gente compartilhar, se a gente relembrar.
Os restos mortais de Açucena, inclusive, foram cremados e se encontram aqui na praça, embaixo da pirâmide. O movimento em si continua até hoje. Algumas mães jamais encontraram seus filhos de volta, tampouco tiveram notícias do paradeiro deles. Contudo, como várias das pessoas que foram sequestradas à época da ditadura estavam grávidas, aconteceram anos depois, talvez até 30 anos depois, reencontros das avós, agora avós da Praça de Maio e não mais mães, com seus netos, através de exames de DNA que confirmaram a origem de cada um dos filhos. A primeira reunião, ela aconteceu num sábado, porém, as mães acabaram acordando que as próximas reuniões, e inclusive elas acontecem até hoje, se dão nas quintas-feiras. Hoje eu estou aqui numa sexta-feira. Eu cheguei ontem e não há tempo de vir aqui à praça para encontrá-las. Quando vemos fotos e vídeos de época, observamos que essas mães estão com lenços brancos na cabeça. Esses lenços, muitas das vezes, além de identificarem essas mães e o movimento, muitas das vezes eram fraldas de seus filhos, porque na Argentina é muito comum que a mãe guarde pelo menos uma fralda do filho. Nesse caso, então, elas estavam utilizando algo que tinham desde nenê dos seus filhos em sua cabeça, simbolizando a saudade que tinham deles, a vontade de saber sobre o seu paradeiro, a vontade de encontrar notícias e, eventualmente, encontrá-los vivos. Embora a maioria deles nunca tenha sido encontrada, e nunca será encontrada, o movimento continua. E ele assumiu hoje algumas vertentes diversas, normalmente ligadas a causas sociais, a causas de desaparecidos, entre outros. E o que aconteceu com Alfredo Astiz e Rafael Videla, os algozes aí do movimento e de Açucena? Ambos foram condenados à prisão perpétua. Inclusive, Alfredo tem várias condenações à prisão perpétua. É isso então, pessoal. Agradeço muito a companhia de vocês até aqui. Espero revê-los nos próximos vídeos dessa série aqui que está muito legal. Valeu, pessoal. Um abraço.